Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, amigos, a mais uma live nossa aqui do nosso canal Delivery Brilhante. E aí, podem me dar um retorno sobre meu áudio, primeiramente, saber se está tudo ok, se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite, meus amigos. Puderem me dar um retorno, informarem se estão me ouvindo bem. Robert, Vitória, ok. Show de bola. Chocolatano, Pizzaria Estéreo, sejam bem-vindos aqui à nossa live. Áudio ok, show de bola. Então, meus amigos, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, vamos dizer assim, muito relevante para o sucesso, né, das nossas operações no iFood. Não é um tema, não é um assunto que a gente possa, vamos dizer assim, diretamente atuar nele para alterar, vamos dizer assim, o seu funcionamento e assim a gente conseguir ter mais vendas, mas é um assunto que a gente precisa, é um aspecto da nossa operação que a gente precisa entender, pelo menos o funcionamento dele no iFood para poder ter mais resultado. Né? Eu estou falando exatamente do funcionamento do algoritmo da plataforma. Como funciona o algoritmo da plataforma para que a gente possa, a partir disso, organizar melhor o nosso estabelecimento e se beneficiar do funcionamento em si dele. Né? Por mais que a gente não possa burlar ou alterar as regras de funcionamento do algoritmo, a gente pode sim fazer com que ele trabalhe a favor do nosso estabelecimento. E é justamente por isso que é importante a gente entender como ele se comporta, para que a gente assim possa organizar a nossa atuação dentro do iFood, né, do nosso estabelecimento, de modo a, de fato, se beneficiar do que ele tem a nos oferecer. Né? E o que é o algoritmo do iFood, afinal de contas? Você provavelmente já ouviu algum comentário, alguém falando sobre isso, mas você talvez não saiba exatamente o que é, ou pelo menos como funciona o algoritmo do iFood. O algoritmo do iFood, meus amigos, é nada mais, nada menos do que a inteligência artificial por trás da plataforma, né? Entenda, vocês certamente sabem disso, que dentro do iFood existem milhões de consumidores, né, milhões de pessoas, clientes que pedem diariamente nessa plataforma, e existem também milhares de estabelecimentos. Né? Então, em cada região, em cada localidade que a gente atua, né, eu aqui na minha cidade, vocês onde vocês estão aí na cidade de vocês, o iFood tem milhares e centenas de estabelecimentos e milhares de clientes. Né? Então, o que significa isso na prática? Que seria muito confuso e muito ineficaz, ou seja, o iFood venderia muito menos caso não houvesse uma inteligência por trás da plataforma que mostrasse os estabelecimentos certos para a pessoa certa na hora certa e, consequentemente, aumentassem assim as chances dessa pessoa pedir. Né? Vocês sabem que o iFood tem os dados de todos os clientes que consomem na plataforma. Né? E se você parar para analisar, o iFood consegue identificar o perfil de consumo e de gasto de cada pessoa. Né? Por exemplo, eu sou um ávido consumidor de hambúrguer no iFood. Né? Então, ele sabe que quando eu entro no iFood, existe uma probabilidade maior de que eu, por exemplo, queira consumir um hambúrguer. Por outro lado, existem pessoas que não comem hambúrguer nunca no iFood, que só pedem comida saudável, por exemplo. Então, o iFood ele conhece esses dados dessas pessoas. E ele conhece também os dados e as informações dos nossos estabelecimentos, porque a gente tem essas informações cadastradas na plataforma. Né? E qual é o grande objetivo do iFood? Ele quer fazer o casamento perfeito entre a pessoa que vende exatamente aquilo que o cliente quer consumir naquele momento. Então, o que o algoritmo faz é conhecer os dados do estabelecimento e do cliente e mostrar mais aqueles estabelecimentos para os clientes que têm uma propensão maior de consumir exatamente aquilo que o estabelecimento vende. Imagine, por exemplo,
uma pessoa que não come hambúrguer, não come carne, só come alimentos saudáveis, é vegana, por exemplo. E aí essa pessoa entrou no iFood para pedir alguma coisa, né, fazer alguma refeição e tal, e ela entra lá, por exemplo, na lista de promoções e aparece um monte de pizza, hambúrguer, né, de pratos em promoção que não tem nada a ver com o que essa pessoa consuma. Existe uma grande propensão, numa situação como essa, né, caso acontecesse dessa forma, de essa pessoa acabar não fazendo nenhum pedido, porque ela ia demorar até encontrar o que ela queria e tudo mais, e, consequentemente, as chances de essa pessoa consumir alguma coisa no iFood e, consequentemente, as chances de o iFood vender reduziriam bastante. Né? Então, o que a inteligência do iFood, né, o algoritmo faz é conhecer o público e conhecer os estabelecimentos para fazer esse casamento perfeito e, consequentemente, vender mais. Mas quando eu falo vender mais, meu amigo, eu não estou falando para você vender mais. E é aí que é a grande, vamos dizer assim, a grande sacada que a gente precisa entender. O iFood, ele não é nosso amiguinho e ele quer lhe ajudar. Eu tenho certeza que, na verdade, vocês não pensam dessa forma. Mas, por outro lado, o iFood ele pode ser um grande parceiro. Né? Então, se ele não é um amigo, ele pode ser um parceiro se você souber utilizar essa plataforma de modo a se beneficiar realmente do que ela pode lhe entregar. Então, o iFood, o grande objetivo dele é vender mais. Se eu sou um cliente que consome majoritariamente hambúrguer, ele vai me mostrar mais estabelecimentos e pratos desse tipo, né? Se, por outro lado, eu sou um cliente que consome mais comida japonesa, a tendência é que ele me mostre mais esses estabelecimentos. E não só o tipo de estabelecimento em si, eles tendem também a mostrar baseado no ticket médio de consumo. Então, se, por exemplo, eu sou um consumidor que tendo a gastar mais, ele vai me mostrar estabelecimentos também um pouco mais caros. Se eu sempre só procuro estabelecimentos que vendem pratos baratos ou que estão fazendo promoções, sempre ele vai me mostrar mais esse tipo de estabelecimento. O iFood, ele simplesmente quer fechar a venda, meu amigo. Porque para ele ganha mais, ele fatura mais se ele fechar a venda. Né? E aí não importa se está saindo necessariamente do seu estabelecimento ou do seu concorrente. Ele precisa que saia a venda. Né? Então, se por um lado isso mostra que o iFood ele não está ali para lhe ajudar, né? E é normal que seja assim, ele na verdade quer se beneficiar diretamente. Por outro lado, isso mostra de maneira muito clara que você pode se beneficiar muito desse funcionamento do iFood, caso você saiba se organizar dentro dessa plataforma. Né? E para isso, você precisa entender o que é que esse algoritmo leva em consideração na hora de definir e conhecer melhor o seu estabelecimento e também definir melhor e conhecer o perfil de consumo do cliente. Né? Meus amigos, estou seguindo aqui com o conteúdo, vou continuar agora. Se tiver alguma dúvida, se quiser fazer algum questionamento, fiquem à vontade. Vocês vão colocando o questionamento aqui nos comentários. Se por algum motivo eu não puder responder no momento para não atrapalhar a ideia, eu sigo e depois eu paro e respondo a pergunta caso haja alguma dúvida, tá bom? Mas basicamente, o que o algoritmo do iFood leva em conta na hora de analisar o histórico, tanto do estabelecimento como do cliente? É basicamente o histórico de vendas, ou seja, o que o cliente costuma vender e comprar, desculpe, e o que o estabelecimento, inclusive, costuma vender, né? O perfil de consumo do cliente e também de venda, né? Daqueles pratos que você tem, quais são os que saem mais, por exemplo, e aí, naturalmente, esses pratos eles vão ter mais visibilidade. Por quê? Porque se o prato vende bem, o iFood entende que ele é um prato que o público gosta mais, e ele naturalmente vai dar mais visibilidade para esse prato. É por isso, inclusive, que quando a gente vai fazer recomendações, por exemplo, para vocês criarem promoções dentro do cardápio de vocês, a nossa recomendação sempre tem a ver com você escolher os pratos que costumam sair mais, que via de regra o público gosta mais, porque você fazendo promoção e, consequentemente, esse prato indo para listas de promoção dentro do iFood, a tendência é que cada vez mais ele venda mais, porque você vai atingir mais pessoas que tendem a gostar, o iFood vai entender melhor qual é o perfil de consumo né, dos clientes que consomem aquele prato seu, que já está tendo uma visibilidade maior nessas listas e vai cada vez mais mostrar esse seu prato para os clientes certos. Né? Então, ele leva também em consideração o ticket médio, ou seja, ele
ele leva em consideração quanto que, em média, um cliente gasta no seu estabelecimento, quanto que, em média, aquele cliente gasta quando tá consumindo no iFood, e aí ele vai mostrar para aquele cliente os estabelecimentos que têm vamos dizer assim, um ticket médio mais semelhante àquele que ele costuma vender. Por quê? Porque ele entende que isso tem a ver com posicionamento. Né? Se eu, via de regra, consumo hambúrguer mais barato, por exemplo, ele entende que esse é meu perfil, é de comer realmente lanches mais baratos, então ele vai mostrar para mim aquelas hamburguerias que têm um ticket médio de venda mais barato, certo? E uma coisa que faz muita diferença no algoritmo, meus amigos, e que ajuda demais a gente a ter mais visibilidade, é a questão do perfil de pessoas semelhantes. Então, quando eu tenho clientes fidelizados no meu estabelecimento, o iFood conhece bem o perfil desse público que pede com regularidade no meu estabelecimento, e ele vai apresentar, ele vai dar mais visibilidade para o meu estabelecimento, não só para essas pessoas que já consomem, mas também para pessoas que têm um perfil de consumo semelhante àquela pessoa que já consome no meu estabelecimento. E isso, naturalmente, faz, assim, de certa forma, gera a mágica do algoritmo, porque ele vai mostrar cada vez mais o seu estabelecimento para clientes que têm um potencial de pedir, que têm um perfil de consumo exatamente baseado naquilo que você costuma vender, mas que nunca pediu no seu estabelecimento. Né? Pessoas que talvez não conheçam o seu estabelecimento, mas na hora que tiverem a oportunidade ali de encontrar o seu estabelecimento e de ver, graças ao posicionamento que o algoritmo do iFood está dando para o seu estabelecimento, isso vai aumentar e muitas chances de você aumentar as suas vendas na medida em que mais pessoas com propensão a consumir o que você vende vão estar te visualizando na plataforma. Né? E aí ele busca fazer esse casamento perfeito. Tá bom? Mas repito, meus amigos, o casamento perfeito, o grande interesse do iFood em fazer o casamento perfeito não é para beneficiar a mim, Robson, não é para beneficiar ao Tiago, nosso amigo que entrou aqui agora, não é para beneficiar o Batata Chef. Ele quer fazer com que o fluxo de venda aumente na plataforma. Então, para isso, ele precisa mostrar o estabelecimento certo para o cliente certo, tá bom? E o que é que significa isso na prática? Né? Uma grande verdade é que, no fundo, o algoritmo do iFood, ele, de certa forma, beneficia estabelecimentos que já vendem bem. Por quê? Porque quanto mais você vende na plataforma, mais você tem histórico, mais o iFood conhece o seu perfil de cliente que compra, né, o seu ticket médio, mais o iFood conhece o tipo de público que come no seu estabelecimento, que tende a pedir os pratos que você vende e, naturalmente, mostra o seu estabelecimento para pessoas que nunca pediram de você e que tem um perfil de consumo baseado no público que já pede no seu estabelecimento. Ou seja, na prática, o algoritmo ele é uma inteligência artificial que, naturalmente, não é por maldade, mas por uma questão lógica, ele acaba, de certa forma, ajudando um pouco mais quem já está dentro da plataforma. Né? Quem já vende dentro do iFood já está dentro do iFood, porque assim o iFood vai, uma vez que ele conhece mais aquele estabelecimento, ele consegue direcionar melhor para um público. Né? Mas, claro, isso não significa que o iFood seja bom somente para quem já vende bem, muito pelo contrário. Eu, por exemplo, né, quando cresci minhas vendas, e o meu delivery todo praticamente nasceu a partir do iFood, né? Quem conhece a minha história aqui sabe que a gente vendia muito pouco no delivery antes de começar a vender no iFood. Na verdade, o iFood foi onde a gente realmente abriu as portas do nosso crescimento aí para o delivery, né? A gente não sabia nada de delivery e aprendemos a vender a partir do iFood. Né? No momento em que eu estava numa situação de muita dificuldade financeira, né? Nosso salão fechou, pandemia e tudo mais, e a gente viu no iFood o ambiente em que a gente poderia apostar nossas fichas de crescimento, porque a gente, por mais que o iFood, ele, vamos dizer assim, seja um aplicativo que cobra taxas muito altas, e isso é indiscutível, né? Você vender no iFood é muito caro, porque você paga comissão sobre venda, você paga comissão de meio de pagamento, que é mais cara do que as taxas de cartão, por exemplo. Então, as comissões que você paga para o iFood, até a mensalidade que existe, elas não é um custo barato, né? Pra você ter uma ideia, hoje
eu tenho um custo superior a 10 mil reais por mês com as taxas do iFood de uma forma geral. Mas a verdade é que todas essas taxas você só paga depois que você já está vendendo, né? Então, para quem é pequeno ou para quem está em muita dificuldade financeira e precisa, ou pelo menos vê no iFood uma forma de crescer vendas, no delivery, o iFood pode ser sim um caminho positivo para você, porque você só vai começar a pagar alguma coisa para essa plataforma depois que você já estiver vendendo no seu delivery, né? E aí, claro, à medida que você for organizando, ajeitando e acertando a mão nas estratégias de venda, isso vai caminhar cada vez mais a seu favor, certo? Então, meus amigos, a grande verdade é que sim, pensando somente no algoritmo como um aliado do seu negócio, ele de fato tende, por conta dos motivos que a gente já colocou aqui, ele tende sim a beneficiar mais quem já vende na plataforma, né? E é por isso que, via de regra, quem vende bem tende a sim manter um padrão de vendas muito consistente dentro desse aplicativo, certo? Mas, por outro lado, ele dá um indicativo muito claro de como você deve posicionar o seu estabelecimento. E você tem que entender uma coisa, no iFood, é claro que você tem que pensar no curto prazo, porque você talvez esteja precisando de uma forma muito urgente de aumentar suas vendas, mas você também tem que pensar no longo prazo, né? Então, aprenda a montar a sua estratégia de vendas pensando no longo prazo e desenvolva ações de curto prazo para aumentar suas vendas. É assim que você deve montar e posicionar o seu negócio, certo? Então, o que é que o algoritmo em si do iFood nos diz com muita clareza, baseado no próprio funcionamento em si dele? Que a gente precisa ter um posicionamento muito claro sobre o que a gente vende, né? Então, por exemplo, tem um cardápio muito extenso, com vários tipos de produtos diferentes, como eu já prestei mentoria para alunos que vendiam, por exemplo, pizza e sushi no mesmo cardápio, né? Isso tende a atrapalhar porque você deixa de ter um posicionamento dentro da plataforma do iFood, um posicionamento claro. Então, o algoritmo, que não é ninguém, o algoritmo é uma inteligência artificial, não é ninguém que está ali analisando aqueles dados. Então, você precisa ter esse posicionamento claro para essa inteligência artificial entender qual é o tipo de público que tem uma propensão maior a consumir o que você vende e, consequentemente, você aparecer cada vez mais para as pessoas certas, né? E outra coisa, ter muita intensidade, ter consistência no seu trabalho e fazer bem feito, né? Porque quando você define muito bem o seu nicho, por exemplo, eu vou ser a melhor hamburgueria artesanal da minha cidade, vou fazer da melhor forma possível e vou utilizar como um dos meus diferenciais, por exemplo, ter uma entrega muito rápida, entregar até o quilômetro 3 do meu estabelecimento aqui em no máximo 30 minutos. Você definiu de forma muito clara o seu posicionamento. E dessa forma, você cada vez mais vai dar o sinal para o algoritmo de que tipo de cliente você satisfaz e do que você faz muito bem. E com consistência, cumprindo bem os horários de funcionamento, cancelando o mínimo de pedidos possível, e cumprindo a sua promessa de entregar o pedido rápido, você cada vez mais mostra para o iFood quem é o seu público e o iFood cada vez mais mostra o seu estabelecimento para as pessoas que consomem exatamente aquilo que você vende, tá bom? Esse é o jogo do longo prazo. E respondendo já a pergunta aqui do nosso colega, como fidelizar clientes? Essa é uma forma muito eficaz de você fidelizar clientes. Você precisa ter um posicionamento muito claro, saber o que você é bom, o que você faz com muita eficiência e entregar isso com muita consistência, né? E quando se trata de delivery, um aspecto que é fundamental para você fidelizar naturalmente, né, além de atender bem o cliente, que vale tanto para delivery como para atendimento de salão presencial, é a entrega, né? O tempo de entrega ser adequado ao que você vende, se possível, muito rápido. Isso, sem dúvida nenhuma, é fundamental para você conseguir fidelizar clientes no seu estabelecimento. Trabalhe com um tempo de entrega baixo, tenha padrão no seu trabalho, né? Porque tudo isso, na verdade, ele tanto ajuda você a fidelizar, como ele também ajuda você a colocar o algoritmo para trabalhar a seu favor, né? Então, quando você trabalha com padrão, você entrega exatamente aquilo que você promete para o cliente, né? Por exemplo, você utiliza uma foto lá no seu cardápio e a foto corresponde exatamente ao que você envia para o cliente. Clareza.
isso faz com que o cliente fique satisfeito com o que você vende. O seu tempo de entrega sendo baixo, você vai conseguir satisfazer produzindo e entregando com padrão. O cliente vai ficar satisfeito, vai avaliar positivamente. O iFood, o algoritmo, vai cada vez mais entender o que você vende, né? E além de você satisfazer aquele cliente, fazer com que ele provavelmente fidelize no seu estabelecimento, você vai também fazer com que o iFood entenda o que você vende e cada vez mais mostre o seu estabelecimento para esse público, né? Mas além disso, meus amigos, a partir do momento em que você tem um posicionamento muito bem definido, que você está fazendo isso com consistência, esse é o passo para você conseguir jogar o jogo do sucesso no longo prazo no iFood. Vem também a importância de você utilizar estratégias comerciais, né? Porque se você apenas quiser depender de um algoritmo conhecer a sua lógica de trabalho, a sua eficiência, a sua capacidade e cada vez mais você ter grande visibilidade a partir do próprio entendimento do algoritmo sobre o que você faz, você pode sim crescer vendas dessa forma, mas certamente o caminho será muito, muito mais longo. Então, para você encurtar esse caminho, sem dúvida nenhuma, você precisa ter estratégias comerciais, né? Estou falando de promoções, estou falando também de estratégias que não geram custo, como, por exemplo, utilizar o feed do iFood com consistência, palavras-chave no cardápio, no estabelecimento e tal. Essas estratégias que vão gerar mais visibilidade e que vão te dar muita conversão de vendas, tá bom? Então, é muito importante a sua gestão comercial funcionar bem, porque isso vai fazer com que você aumente sua visibilidade, porque as ações para você ter ganho de visibilidade de conversão, elas não dependem do algoritmo. Ganho de visibilidade e ganho de conversão é a estratégia comercial que você vai montar dentro da plataforma. E a partir disso, você vai ter vendas, né? E tendo vendas, caso o trabalho seja bem feito, com consistência, com posicionamento claro e satisfazendo o cliente, aí cada vez mais você começa a colocar o iFood para trabalhar e rodar a seu favor, fazendo com que você ganhe também esse jogo no longo prazo, tá bom? E aí, o Rafael está me fazendo uma pergunta aqui. Quem trabalha com marmita, qual é a dica que eu dou para quem está começando a vender? Marmita, inclusive, eu trabalho com marmita, comida brasileira, é um nicho que eu conheço muito bem, né? E eu vou fazer uma recomendação para você aqui, que se você aplicar exatamente como eu estou lhe dizendo, suas vendas vão aumentar muito, pode ter certeza disso. Pratos prontos, ou seja, evite aqueles pratos de montar, porque eles tendem a gerar demora na decisão do cliente, muitas vezes isso atrapalha a venda. Então, tenha pratos prontos, de preferência esteja na categoria principal de comida brasileira, porque ela melhora o seu posicionamento e faz com que você mais facilmente venda produtos de ticket mais elevado. Além disso, tenha produtos isca, certo? Quem vende marmita tem que ter produtos isca. É muito importante isso, porque quando você trabalha com marmita, você tem que entender que, inevitavelmente, o seu público, na maior parte dos dias, ele quer gastar pouco na refeição. É uma característica normal desse nicho. Muitos clientes que fidelizam no seu estabelecimento, que podem fidelizar no seu estabelecimento, eles consomem todo dia, né? Porque é aquela comida do dia a dia ali do almoço, e eles muitas vezes não querem gastar muito. Por quê? Porque a pessoa faz um planejamento de gasto ali para a refeição, né, no almoço. É diferente de um nicho em que a pessoa costume, por exemplo, pedir por lazer. Aí ela já não faz tanto esse controle de gasto, mas não é o caso do nicho de marmita, certo? Então você precisa ter produtos isca. Esse produto isca precisa ter um valor igual ou superior ao valor do pedido mínimo do seu estabelecimento, para que você não tenha perda de conversão por conta disso, né, para que você também não tenha perda de visibilidade, já que esse produto, caso esteja com valor, preço abaixo do pedido mínimo, ele não aparece nas listas de maior destaque, tá bom? A lista de maior destaque para a marmita, sem dúvida nenhuma, ainda hoje é almoço até R$20 com taxa grátis. Então, se você conseguir ter um prato que você gaste aí no máximo R$5,50, R$6, e que você consiga vender até R$20 dando taxa grátis, show de bola. Para quem vende com logística iFood, é uma realidade bem difícil você conseguir fazer isso por conta do custo. Mas se você trabalha com logística própria, já é bem possível fazer e vai te dar muito resultado, tá bom? E em relação à questão do prato no topo do cardápio ou embaixo,
se você está começando, eu recomendo que você coloque esse prato no topo, porque você precisa dar muita visibilidade ao que vai sair mais facilmente. No meu caso, os meus produtos isca, eles ficam embaixo do cardápio. Por quê? Porque eu só faço questão de dar visibilidade para esse prato na lista de produto isca, que é a lista de almoço até R$20 com taxa grátis, né? No caso de comida brasileira marmita. Uma pessoa que chega até o meu cardápio por outra lista, eu prefiro vender um prato mais caro para ela, então eu não dou a visibilidade tão grande para aquele prato. Eu jogo ele lá embaixo no cardápio porque ele continua aparecendo na lista e, ao mesmo tempo, não tem tanto destaque assim no meu cardápio em si, né? Agora, eventualmente, faço, inclusive, promoções nesses pratos para dar maior destaque a eles em dias de menor movimento e tal. Então, tudo se resume, né, Rafael, se você compreender bem aqui meu raciocínio, a entender bem como é a jornada de compra do cliente, no nicho que você atua. Né? E é por isso, inclusive, que a gente gosta de fazer recomendações com base na estratégia, no nicho, porque o nicho, de acordo com o nicho que você atua, você tem uma jornada de compra do seu cliente diferente no iFood. Né? O iFood tem diversas listas, tem diversos formatos e públicos que consomem de formas diferentes dependendo do dia. Então, isso tudo vai interferir na jornada de compra e na forma como o cliente acha, na forma como ele decide comprar ou não no seu estabelecimento. E é justamente por isso que você precisa conhecer a jornada de compra do seu cliente no seu nicho. Porque assim você vai tomar melhores decisões na hora de montar a sua estratégia comercial. Tá bom? É isso, meus amigos. A nossa live de hoje era exatamente sobre isso. Entender sobre o algoritmo, entender que o algoritmo ele é um jogo de longo prazo, certo? Ele não está aí para você montar uma estratégia e fazer o algoritmo trabalhar para você no curto prazo. Não é assim. O algoritmo ele é uma construção que vai fazer com que no longo prazo você cada vez mais venda mais. Mas o que vai trazer, de fato, o resultado para o seu negócio no curto prazo é ter a estratégia comercial que vai gerar a conversão, que vai fazer com que o algoritmo lhe conheça cada vez mais e aí você vai decolar de vender, tá bom? Pode ser correto, mas entenda, a precificação tem muito a ver com toda a sua estratégia, seus custos. Não é o preço de um produto, ele não depende somente do seu nicho. Você precisa ter os custos do seu negócio, dos seus pratos, muito bem alinhados com o preço que você pretende vender para que a conta feche e você ganhe dinheiro, tá bom? Afinal de contas, delivery não é só sobre venda, né, meu amigo? Não adianta de nada você vender bem se você não consegue colocar dinheiro no bolso. Então, você precisa vender bem, ter a estratégia certa, precificar corretamente, precificar promoções corretamente, precificar os pratos corretamente, porque é toda essa roda encaixada direitinho que vai fazer a sua engrenagem girar de forma positiva e você vender bem e colocar dinheiro no bolso, tá bom? Diferentemente do que muita gente possa ter dito para vocês em algum momento, a gente não trabalha num nicho de elevadas margens. A gente trabalha num nicho em que você pode ter um volume de vendas muito bom, um giro muito bom no seu negócio, mas você precisa ter um controle de custos e uma precificação muito correta para ganhar dinheiro, tá bom? Bom, muitas vezes o que o algoritmo... Entenda, essa pergunta é muito boa do Conectados Lanches, porque eu acho que vai esclarecer muita coisa aqui. Uma coisa é o algoritmo do iFood, outra coisa são as estratégias comerciais. Existem muitos estabelecimentos, existem muitas listas do iFood que são criadas com objetivos específicos. Por exemplo, a lista Queridinhos do iFood. Essa lista ela foi criada para beneficiar, para dar mais visibilidade para estabelecimentos que estão na campanha inteligente. Então, por mais que ela tenha um nome bonitinho aí que dá a entender que são os estabelecimentos preferidos, na verdade, o iFood dá esse nome à lista para tornar os estabelecimentos que estão dentro dela mais atrativos pro cliente, fazer com que esses estabelecimentos vendam mais. Mas isso não é algoritmo, isso é gestão comercial. Por quê? Porque a campanha inteligente foi uma criação, é uma estratégia comercial, uma campanha comercial criada pelo iFood para dar mais visibilidade para quem está na campanha. E por que o iFood quer dar mais visibilidade para quem está nessa campanha? Porque o iFood quer que todo mundo participe da campanha inteligente. É a única promoção que, indiscutivelmente, o iFood quer que todos nós estejamos, porque é dessa forma que ele consegue repartir o custo
do Clube iFood com a gente, tá bom? Então, essa lista especificamente ela é montada de uma forma a beneficiar quem está na campanha inteligente. Não é o algoritmo do iFood que dá visibilidade nessa lista. É a participação numa campanha que beneficia o iFood. É outra história, tá bom? Agora, a campanha inteligente, voltando para esse tema, né, porque é um tema que a gente não consegue sair dele. A campanha inteligente, ela pode fazer sentido para você ou não. Para mim, não faz. Estabelecimentos que têm muita recorrência, que têm muitos clientes fidelizados, via de regra, não compensa participar da campanha inteligente, porque o custo dessa campanha fica muito elevado, já que todo cliente que usar Clube iFood no seu estabelecimento, você vai pagar R$5 ali pela campanha inteligente. Mas se você não tem muitos clientes fidelizados, faz sentido você participar da campanha, porque ela vai te dar muita visibilidade, né? O iFood cada vez mais tem dado muita visibilidade para quem está dentro dessa campanha, tá bom? É isso aí, meus amigos. A live de hoje era exatamente isso. Espero que a gente tenha esclarecido aí as dúvidas, respondi aqui algumas perguntas. Vamos junto, meu amigo Rafael. Continue aqui com a gente. E é isso. Vamos ficando por aqui. Agradecer a todos imensamente aí a participação na nossa live. Espero que a gente tenha ajudado vocês aí a entender um pouco mais sobre essa plataforma, que pode sim ser uma grande aliada do seu negócio. Você só precisa utilizar as estratégias da forma correta, tá bom? E cuidar bem do seu negócio, porque ela certamente pode lhe ajudar muito, como me ajudou no passado e até hoje é um grande parceiro do meu negócio, tá bom? Por hora é isso. Fiquem comigo e vamos juntos. Uma boa noite a todos.